Então, vamos ao nosso Pai Nosso, patronia, depois o início da aula. Patronia, que o estás pela cielo, via nomo est sanctificita, veno via regnum plenumitium via volo, kiel en la cielo, kiel ancal sur la terra. Iam panum quotidianum dono al mi hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj. Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono. Tiel Bene, tre bella musica, tre bella sento. Salutam. Salutam. Salutam a todos. Salutam. Salutam, Joelina. Salutam, Dalva. Bom, nós vamos começar com a leitura de um texto. O texto de hoje nós estamos trazendo deste livro, Montara Villaggio, uma vila montanhosa nas montanhas, um excelente livro. Uma novela, né? Mas excelente. E nós vamos pegar um pedacinho dele para que a gente possa ler. Eu la libro Montara Villaggio. Kiam la vetero tie estis bela, ripeto bonvolu. Kiam la vetero tie estis bela, en la valo tiam esti canto. En la valo tiam estis canto. Ĉu frumatene, ĉu posttagmeze. Ĉu frumatene, ĉu posttagmeze. Et tiam cantis neniu. Ŝajnis que la canto tie restadis. Ne desirante foriri,
La ondo formai montoi. Ondo formai. De novo. La ondo formai montoi. La ondo formai montoi. Que vaza ao muro. Que vaza ao muro. Enfermis laeron. Enfermis laeram. Que o portis lacanton. Canton. Tiel que di ne povis foriri. Tiel que di ne povis foriri. Tio estas melodio. Tio estis melodio. Comenciĝanta iene. Comenciĝanta iene. E agora eu vou privar você de ouvir minha linda voz cantando, né? Claro, né? Mas seria aiu, aiu, ai, aiu, ai, aiu, aiu, ho, ho. Mas não vou cantar. Prometo que eu não vou fazer essa malefícia a você. Bom, vamos à tradução desse texto, né? Laveteiro tie estes, quando o tempo lá estava lindo, bonito, né? Em lavá-lo tiam este canto. No vale sempre havia o canto, né? Tchu frumatene, tchu postagmese, por vezes pela manhã, por vezes à tarde, após o meio-dia, né? Et tiam quiam cantis neniu, até mesmo quando ninguém cantava. Shines que la canto tiere estades. Parecia que o canto ali permanecia. Não desejando, ne desirante forire, não desejando ir embora para longe. La ondo formai montoi, as montanhas em forma de onda que vaza ao muro, como se fosse uma parede. Enfermes lá eram, mantinham ali, né? Fechavam ali. Isso. Que o portis lacanton, aquele que levava, o ar que levava o canto, né? Tiel que dine povis forir, de forma que ele não podia ir embora. Tio, estes melodio, isso era a melodia, comencidianta iene, que começava da seguinte forma. E aí vem, e ela continua depois, e eu não coloquei, não tem tradução, né? Mas eu acho esse livro assim de uma beleza fora do comum. Poético. Já li há uns 5 anos atrás. Estou pretendendo, se der tempo, ainda ler outra vez. Então, vai dar tempo. Poético. Então, espero que tenham gostado e vamos agora, sim, à nossa aula, né? Sim. Aqui nós temos 2 palavras que eu quero ressaltar. Ondo formai montoi. Vemos que montoi é substantivo, plural. Ondo formai, adjetivo, plural. Sendo que ondo formai é uma palavra composta, com metita vorte. Forma de onda. Forma de onda. Montanhas em forma de onda. Assim como... Pois não? Assim como a palavra forire. Forire
forire, nós temos o verbo ir, né? Sair, ir, né? E for, ir para longe, quer dizer, sair, ir para longe, forir. Então, nós temos esses dois significativos aqui, bons, que a gente pode ver uma coisa que o Saulo falou outro dia, né? Exprime tesouro, né? Que é o Esperanto. Realmente é uma verdade. Bom, vamos à nossa aula de hoje, que ainda é com os pronomes si, ele. Aliás, ontem eu coloquei no YouTube um vídeo com o pronome lia. Quem quiser assistir, temos lá uma aula sobre o pronome lia. Aqui nós temos Lavirino, Vides, Filon, Kian Liludes, futebol. Eu tenho a impressão que eu já falei dessa frase na aula anterior, mas eu peguei o quadro para a gente começar por aí. Então, a mulher viu, se ela viu o seu próprio filho, né, que pronome eu devo usar? Hegel. Eu não sei se só tem tem a dona Dalva também, tem a Joalina. Que pronome aí eu devo usar? Lavirino, o seu próprio filho, quando ele jogava futebol. Cia. Muito bom. Cian, trebone. Lavirino é o sujeito da frase, né? Virino é o sujeito da frase, então tem que ser cian, porque se refere ao sujeito. Quando o pronome se refere ao sujeito, nós temos o... Se fosse de uma outra mulher, da irmã, por exemplo, ela fosse a tia, estivesse acompanhando o sobrinho jogando futebol, e o filho seria da irmã dela, nós usaríamos tia, porque seria uma outra mulher, né? Outra frase. Lila estas amiquino de Maria. Tudo bem? Lila estas amiquino de Maria. Lila é amiga de Maria. Lila escribes mensagem al patro de Lila. Lila escribes mensagem al patro de Lila. Que pronome eu devo usar nesta frase também? Quem gostaria de... Tian. Esse? É o Xian. Isso. Olha só, veja bem. Qual é o sujeito da frase? Lia. Lila, né? Lila. É o pai dela mesmo. Se é o pai dela mesmo, é a mesma coisa que aqui, que é o filho dela mesmo. Então, vai ser Cia, né? Só não vai ser Cia, porque o verbo anterior, na primeira frase, era o verbo ver. E quem vê alguma coisa. E aqui, ela escreve. Claro, quem escreve alguma coisa, a mensagem, né? Então, aqui está o objeto direto. Okay. Para alguém. Aí vem sem o acusativo, né? Porque não é objeto direto. Então, aqui nós temos o sujeito das duas frases. São a mesma pessoa, Lila, né? E o Cia se corresponde a este pronome aqui, a este sujeito aqui. Lila estas, a mesma frase. Lila estas amiquino de Maria. Lila escribes mensagem al patro. Mas aqui, patro de Maria. Qual o pronome eu devo usar? Lia. Não. Lia. Isso. Lia é para homens. Lia é ele. Lia é dele. De Maria, né? dele. Chia é ela.
Shi é ela, né? Shi é ela. Shia é Shia. dela. Shia, porque Dela. Lila estas amiquino de Maria. Lila é amiga de Maria. Lila escreve mensagem ao Chiapato. Lila escreveu uma mensagem ao pai dela, da Maria, o pai da Maria. Vejam que em português fica meio complicado. O pai dela quem? Dela Maria ou dela Lila? Todas as duas situações são dela. Agora, em Esperanto, não. Em Esperanto, quando é dela mesmo, vem sia. Quando é dela uma outra mulher, então é Shia. Gravem bem isso. Sia se refere ao sujeito. Shia se refere a uma outra pessoa do sexo feminino. Lia se refere a uma outra pessoa do sexo masculino. Tá? Vamos em frente. La arbo estas malsana. A árvore está doente. Cai la folioj fale sur la planta. E as folhas caem no chão, né? Sobre o chão. Que pronome entre esses aqui eu devo usar? Sia. Dia. Com seu... Dia. Dia. Ou Xia? Não. Dia. La arbo é neutra. Isso, dia. Né? Porque se eu colocar cia... Mas veja bem, as folhas são de quem, o Carmen? As folhas são de quem? É Dian. 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 Veja bem, Dian, quando não se refere ao sujeito. Cia, quando se refere ao sujeito. As folhas pertencem ao sujeito da frase? Sim. Sim. Então, é cia. 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 Porque, olha só, se a árvore, se eu dissesse assim, vamos dizer, a árvore está doente, a árvore está saudável e as folhas da que está ao seu lado caem sobre o chão. Então, eu estaria falando sobre uma outra. Então, quando ela se refere, quando o pronome possessivo, esse pronome é que indica a quem pertencem o objeto aqui, né? o substantivo. Então, aqui está dizendo que as folhas dela quem? Da árvore, sujeito, caíram no chão. Então, é cia. Se eu botar dia, será de uma outra árvore. E não tem outro jeito de ser outra coisa. Então, aqui o sujeito árvore está representado aqui pelo pronome possessivo cia. Outra frase. Antono promenas kai vidas la malsanam arbon. Antônio passeia e vê a árvore doente. Vejam bem que agora o Antônio, pelo menos nessa frase aqui, ele é o sujeito. Antônio passeia e Antônio vê a árvore doente. Cai as folhas dela, que o fale sur la planca, que caíram no chão. Então, o Antônio passeia e vê a árvore doente e as folhas dela, da árvore. Tá? As folhas dela. Como é que eu digo dela? Quando é um cão, quando é uma árvore, quando é um objeto. Qual é o pronome que eu uso? É lia? É chia? Ou é dia? Dia, não? Dia, no caso, porque aí... mas é o dia, né? É o pronome dia. Aí leva
plural, porque são folhas, e leva o acusativo porque ele está vendo isso, né? Então, leva o pronome dia. Porque aqui não são as folhas do Antônio. Se fosse do Antônio, seriam cia. Mas o Antônio não tem folha. Ele não nasceu com Folha das folha. árvores. Não É é? complicado. É complicado. É Isso é um complicado. pouquinho. É porque é um pouquinho diferente do português, né? Eu aconselho a vocês que depois assistam de novo esse vídeo e façam anotações. Então, aqui, o dia não está relacionado ao sujeito Antônio, mas sim ao objeto direto arbon. Né? Outra frase. Maria amas filhos, filhos de Maria. Vejam que são filhos de Maria. Maria amas filhos. Ciain. Ciain. São filhos dela mesma, filhas do sujeito. Né? Maria. Tá? Maria promenas com fratino. Maria promenas com a irmã. Cair em contes e encontrou o filho dela mesma, de Maria. Então, primeiro aqui, Maria promenas com a sua irmã. Cia. Tá? E encontrou o filho de Maria, não o filho da irmã, mas o filho da Maria. Quem é o sujeito da frase? Cian. O sujeito é Maria, então é Cia. Tá? Então, Maria promenas com Cia fratino, porque o sujeito da frase é Maria. E Maria encontrou Cian Filon, o filho dela, filho de Maria. Né? Vamos a outra. Nessa, Maria promenas com sua irmã e encontrou o seu filho da irmã, o filho dela. Então, aqui, nós já vimos que é Cia, né? Aqui nós já vimos que é Cia. Maria promenas com sua irmã. Agora ela encontrou o filho da irmã. Qual é o pronome que eu uso aí? Cian. Cian Filon. Então, aqui nós temos o Cia, que está representando o sujeito, né? E passei antes da hora. E aqui nós temos o Cian se referindo à irmã, é filho da irmã. Né? Texto com duas frases. La colonelo, o coronel, ordones ao la soldado. Ordenou ao soldado. Que ele, o soldado, mendigo, dê de comer, mendigo, dê de comer, ao seu cavalo. Cavalo do soldado. Não é o soldado cavalo, é o cavalo do soldado. Tá? Então, la colonelo ordones ao la soldato, que lhe mendigo, cavalo dele, do soldado. Então, qual é o pronome que nós vamos usar? Lia. Alguém fala? Lia. Por que é Lia? Porque é ele e é dele. E está no aplicativo. Olha Ele só. escreveu Chile. Porque é Cia, Cia. Por quê? Olha, eu vou explicar. Se fosse do... Bom, por que é Cia? Porque isso aqui está se referindo ao sujeito da frase. Qual é o sujeito da frase? Li, mendigo, cian, intervalum. Li quem é? É o soldado. Li. Então, é Cia. Esse Cia aqui está se referindo
ao sujeito da frase e não ao sujeito da frase anterior. Vejam o texto com duas frases. Eu tenho quais são as duas frases? La colonelo ordones ao la soldado. Uma frase. Li mandigo si antevalo. Outra frase. Se o pronome está aqui, ele tem que se referir ao sujeito desta frase aqui. Se fosse Liam, era do colonelo. Vamos chegar à próxima. La colonelo ordones ao la soldato que li mandigo sian o cavalo dele, sian não, cevalo. Cevalo de la colonelo. Se eu colocar sian aqui, nós já vimos que é o soldado. Se eu colocar Liam, é o coronel. Tá? Porque é alguém diferente do sujeito da frase. Li não é o coronel, Li é o soldado, e o sujeito é o coronel. Aqui, quando o cavalo era do soldado, é Siam, tá? Porque está combinando, está representando o sujeito da frase aqui. Aqui não está representando. Esse Liam aqui não é o soldado, porque o cavalo não é do soldado, o cavalo é do coronel, está aqui. Cevalo de la colonel. Então, aqui tem que ser Liam. Muitas dúvidas, poucas dúvidas, dúvidas nenhuma. Todas. Todas as dúvidas. Eu acho que eu vou passar um exercício para vocês, com várias frases, para que vocês possam fazer. Eu vou estudar onde é que eu vou colocar esse exercício para que vocês possam pegar e fazer esse exercício. Deixa eu fazer uma observação, Altamiro. Trata-se do seguinte: em língua portuguesa, a gente faz outros trabalhos adiante. Não faz muito mais, não. Isso está caindo de moda. Eu tenho uma irmã que é professora de português e ela me diz que essas coisas andam sendo esquecidas, porque a realidade dos estudantes, sobretudo estudantes pobres, nem permite a eles ligar isso à vida, né? Mas olhem bem para essa primeira frase aí. La colonel ordones a la soldato que li mandigo sian cevalo. Ok? Em português, a gente faria coisas do tipo: gente, o que é esse que li mandigo sian cevalo relativamente ao verbo ordenar que está na primeira oração? Isso aí é o objeto direto do verbo ordone. Ordenou alguma coisa a alguém, tá? É um verbo bitransitivo, no caso, bitransitivo. Observem, é o que eu quero ressaltar, observem que isso não é feito em Esperanto, a gente não vive se preocupando com isso, porque o essencial é o que o Zamenhof descreveu, é que eu saiba quem está sofrendo a ação. Entretanto, se vocês abrirem dicionários portentosos, como é o PIV, vão ver lá classificações do tipo netransitiva verbo, etc, etc, etc. Mas o domínio e o uso da língua não necessitam dessas coisas. Quem sabe é uma das razões pelas quais, até em língua portuguesa, se anda desistindo de falar dessas coisas. Atentem para isso. Eu não entendi. Você quer dizer que não há necessidade do estudo dos pronomes? Não da análise, não, pelo amor de Deus. O pronome substitui os nomes ou se relacionam a eles. Pronomes são absolutamente essenciais. Não é necessário, é uma análise, aquela parte da análise sintática que diz: que li mandigo si antevalum é o objeto direto do verbo ordone. Essa oração é uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Sim. Né? Anda-se deixando de gastar neurônios com isso até em português. Aí eu estressei. Vejam que em Esperanto, Zamenhof se preocupou com o essencial. Exato. Ele foi lá e disse o seguinte: eu preciso identificar
descobriu, né, com o seu conhecimento, eu preciso identificar o paciente e o agente. Nós temos que gravar duas regrinhas principais. O CIA sempre está relacionado ao sujeito, aquilo que eu dei lá no início, sempre está relacionado ao sujeito referente à última ação na frase. A última ação, a mais próxima dele, da qual está se referindo, é que ele substitui, tá? O CIA. E o CIA nunca pode ser sujeito. Nunca nós temos o uso do CIA como sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, Maria e Antônio, olha só, Maria e Antônio vão para a casa deles. Observem bem, Maria e Antônio vão para a casa deles. Qual é o sujeito desta frase? Maria e Antônio. Maria e Antônio. Então, se Maria e Antônio são o sujeito da frase, quando eu digo deles, eu não posso usar Ilia, não posso usar Lia, não posso usar Xi, eu tenho que usar Cia, a casa deles, dos dois que fazem parte do sujeito. Entende? Então, é Cia. Agora, se eu digo assim, Maria vai para casa com Antônio. Qual é o... Vai para a casa dela... vou ter que mudar o pronome em português. Maria vai para a casa dela com Antônio. Qual é o sujeito da frase? Maria. Maria. Então, Maria vai para a casa dela, a sua casa. Também é Cia de Maria, mas nada tem a ver com Antônio. Tá? Eu acho que a gente vai ter que... Eu vou passar um exercício para vocês e ver se isso melhora um pouco. Eu vou ter que fazer mais exercício, assim, que eu achei que eu estava melhor quando eu comecei a fazer esse meio, me deu uma dúvida. É só uma questão de diferença, Hegel, em relação às nossas práticas. Sim. Entendeu? Eu uso Esperanto há 30 anos e, às vezes, escrevo alguma coisa e esqueço de um acusativo. Sim, porque não existe na nossa língua uma indicação gráfica para o objeto direto. A gente simplesmente sabe que é. Como pão. Pão é objeto direto. A mesma coisa... Eu não preciso botar nada lá depois. Esperanto eu preciso botar. E isso até a gente... Somente a pessoa adulta, né? Todo mundo conhece esse fenômeno. Pessoa que está acostumada com a sua própria língua há décadas. Até ela se acostumar, leva tempo. A mesma fazer coisa... mais exercício diário, né? Eu não estou conseguindo fazer exercício diariamente. Eu faço... O sábado eu faço um pouquinho antes. Então, o negócio é fazer mais vezes prática. Aí vai entrando na cabeça também. Né? É mais ou menos como, por exemplo, uma situação que acontece diferentemente entre português e esperanto. Você tem o pronome lia, né? Dele. O pronome lia significa dele. Quando você bota um J depois do lia, não significa deles. Lia não quer dizer deles. Deles é Ilia. Deles é Ilia. Então, eu digo assim, esses livros são do Saulo. Tá? Esse livro é do Saulo. Lia, livro do Saulo. Se eu boto dois livros, são livros do Saulo. E, em português, eu vou dizer livros dele. Né? Em Esperanto, eu vou dizer liai libroi. Mas liai não quer dizer deles. Agora, se eu disser assim, esses livros são do Saulo e do Hegel. Estes livros... Primeiro, este livro
é do Saulo e do Hegel. Este livro aqui, eles compraram junto. Leem, cada um lê uma página e manda pelo correio, para o outro ler outra página, aí o outro devolve pelo correio, o outro lê uma página. Faço assim o ano inteiro. Então, em português, eu vou dizer livro deles. Né? Em Esperanto, eu vou dizer ilia libro, porque o pronome o plural do pronome lia, chia e dia é ilia. O pronome o plural do pronome li é ile, lia é ilia, xi é ile, chia é ilia, e assim sucessivamente. Tá? Então, isso aqui, quando eu digo os livros deles, Iliai Libroi, aí vai o Iliai, vai receber o J, mas não porque está querendo dizer que é deles, é porque está relacionado ao substantivo. O adjetivo acompanha o substantivo em número e gênero. Tá? Então, o adjetivo acompanha o substantivo em número, tá? O adjetivo acompanha o substantivo em número. Então, quando eu digo bela libro, bela e libro. Assim também o lia, chia, dia, mia libro, mia e libro. Tá? Bom, vamos à próxima frase. La patrino petis al sia filo, a mãe pediu ao seu filho dela, que ele purigo, que ele limpe. La dormochambro, o quarto, o ambiente, o aposento de dormir. Dormochambro de la patrino. Qual é o sujeito desta frase? É o filho ou é a mãe? A mãe. Você está sem som, Hegel. A mãe. Quem falou a mãe? Eu. Joalina ou a Dalva? A mãe, é a mãe. Tá? Então, o sujeito é a mãe. Se o sujeito é a mãe, que purigo. Ela está dizendo quem vai limpar. É o quarto de quem que é para limpar? É o quarto da mãe, né? Mãe. Então, qual é o pronome que eu vou usar aqui? Ela. Cian. Sim. Cian. Agora, o sujeito dessa frase aqui... exatamente. O sujeito dessa frase aqui é li. Então, porque aqui o cia se corresponde, se está representando a mãe, né? O filho dela. E aqui é o quarto dela, mas não é o quarto dele. Então, a mãe pediu ao filho que ele limpe o quarto dela. Da mãe. Da mãe. Tá? Então, não pode... Agora, se fosse o quarto dele, aí seria diferente, como é na próxima frase. La patrino petis ad sia filo, que lhe purigo la dormochambro de la filo. O seu próprio quarto. Se é o seu próprio, se é o dele mesmo, nós vamos usar Cia, dormochambro. Então, porque esse cia aqui continua se correspondendo com la patrino. E aqui, li é o filo, cia. Tá? Então, não sei porque tem o N. É acusativo. Não sabe por que não tem o N? Você ouviu? É porque Você está com o som ligado.
É porque Eu aqui, ó. esqueci ligado, professor. Não, Eu estou- deixa eu ligado esqueci mesmo para ligado. você falar. Que Mas ele é porque- difícil purigo, mesmo isso. o verbo purig, toda vez que nós temos esse ig, independente de qualquer coisa, o verbo é transitivo. Então, se o verbo é transitivo, ele pede objeto direto. Ah, E já aqui lembrei. É o objeto se direto. isso, Obrigada. exatamente. Posso Obrigada. falar? Posso falar? Ele Pode, deve? responde a pergunta quem, de quem ou quem. Limpou o quarto de quem? Aí é objeto, não é sujeito. Exatamente. Quantos minutos eu tenho? Quem está marcando a hora? 5 minutos. 5 minutos, então deve dar tempo. Bom, agora nós vamos ver aqui um grupo de crianças e elefantes. Tá? Quem gostaria de ler essa frase para mim? Por favor, eu estou impossibilitado de ler nesse momento. Posso? Pode ler. La infanoj curioze rigardis la elefantojn kaj iliajn orelojn kaj ilian oreloj. Isso. As Orelo crianças de la elefante. olhavam o elefante e suas orelhas. Isso. As crianças, curiosamente, observavam os elefantes. Curiosamente, Isso. eu errei o curiosamente. Não tem problema. E as orelhas deles, né? As orelhas são dos elefantes, por isso iliem, porque e aqui ile, mais de um elefante, ile, a elefantão e o elefantinho, né? Então ile. E as crianças estão observando, curiosamente, essas enormes orelhas, né? Então, lá em Fanoi, Rigardes observam curiosamente. As crianças são o sujeito da frase, né? E ele, né? E os elefantes também, ele, também. Só que eles não são o sujeito da frase. Então, esse liai aqui se refere a eles, os elefantes, não eles, o sujeito, que são as crianças. Tá? Se eu quisesse dizer que as crianças estavam olhando as suas orelhas, eu diria la infanoi curiose rigardis la elefantoi kai siae oreloi, la propai oreloi, a orelha deles mesmo. É meio difícil que as crianças deixassem de olhar para as orelhas dos elefantes para olhar para as próprias orelhas, mas é uma forma de eu falar isso para vocês. Então, as crianças, curiosamente, olhavam aqui o sujeito crianças, siam. Então, se refere aos sujeito, não aos elefantes. Tá? Deu para entender bem essas duas frases? A gente entende na hora que você fala, depois... É assim mesmo. Eu passei por esse mesmo processo quando aprendi e me lembro bem. E eu dizia isso. Eu agora estou entendendo. Quando chegava no dia seguinte, de caramba, como é que era isso mesmo? Que confusão! Mas é exercício. Por isso é que eu quero arrumar um jeito de passar os exercícios para vocês. Isso é verdade. Isso é verdade. A solução é o exercício. É isso mesmo. Pois não, Hegel? Não, é bem isso aí mesmo, que a aula passada estava com tudo na cabeça. Claro que eu não revi, durante a semana não revi. Chegou agora, esqueci um monte de coisa. Mas é isso mesmo. O negócio é praticar mais. Vamos à última frase aqui, acho que é a última. Lila, nós temos aqui 3 personagens. Lila, Ana e Paulo, mais 4 crianças. Tá? Temos Lila, Ana e Paulo e mais 4 crianças que aparentemente são filhos de Ana e Paulo. Lila amas Ana, Paulon, kai Iliain filon. Se é Iliain, é filho deles, não é?
filho deles. Então, filhos de Ana e Paulo. Por quê? Porque Lila é o sujeito da frase e Paulo e Ana, que são os filhos são deles, não são sujeitos. Então, eu tenho que usar Iliam para representar esses dois aqui. Já na outra frase, Lila amas, Ana amas, Paulo cai, Sian Filon. Ela ama o Paulo e a Ana, mas não ama os filhos do Paulo e da Ana, que eles são muito levados. Então, ela ama os dela mesma. Tá? Então, apesar dela amar a Ana e o Paulo, ela ama os seus próprios filhos. Compreenderam essa diferença? Altamiro, você consegue escrever dentro desses quadros agora? Não, eu tenho que sair e escrever. Por quê? Queria o quê? Mas fala. Para botar um G no Filon, aí no quadro verde. Ah, sim, mas... Porque tem uma menina e um menino. Como eu estava preocupado com o Iliam, né? O G, ele saiu meio perdido aí, né? Tá. Mas, olha, essa observação é importante. Da Lila, a gente não sabe se são G-filas, mas aqui é G. Vocês entendem por que essa observação do Saulo? Que aqui são, se não me engano, 2 meninos e 2 meninas. Então, quando a gente tem filhos de ambos, filhos, ou a gente fala de qualquer outra coisa, de ambos os sexos, Zamenhof criou um prefixo G, que indica reunião de ambos os sexos. Então, Gepatro é o pai e a mãe. Edizoi é o marido e a mulher. Iunuloi são jovens do sexo masculino e do sexo feminino. Gemaliunulo são velhos do sexo masculino e velhas do sexo feminino. Tá bom? Okay. Altamiro, já é hora para nós. Tá bom. Então, encerramos aí. Vamos... Espera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu sair do... Professor, por que tem esse chapéu em Paulo? Ah, sim. O Paulo é uma braquia. Se o senhor fala chapéu. Não, braquia. É quando é no C, quando é de cabeça, é como o nosso circunflexo é chapéu. Este é braquia, é um sinal que dá a essa letra a condição de semivogal. Tá? Breve, ela chama breve. Por isso eu digo Paulo. Se eu tirasse essa braquia, ficaria Paulo. Paulo. Então, com essa braquia, eu digo Paulo. Ela, em vez de acentuar o U, ela bota o A breve. Aí você já também identifica. Porque tem breve. Que não tem a nossa acentuação, que, aliás, é dificílima. Né? O breve. E tem um outro sinalzinho que é irmão desse, que é um travessãozinho, que é o longo, que é exatamente o breve e o longo. Eu aprendi isso em latim. O braquia do latim. Foi pego emprestado do latim. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana. Uma graça a sua aula, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Vejam lá o vídeo, que no vídeo tem alguns complementos sobre isso. Tá? E eu vou preparar um exercício para passar para vocês. E a técnica para apresentar os pronomes foi muito boa. E usem, porque isso é vital. Isso é muito importante. Assistam o vídeo outra vez e façam anotações. Regra em Esperanto, de uma maneira geral, é uma coisa que é essencial. Elas não existem, não existiriam não fossem essenciais. Tá? O que não foi essencial, Zamenhof deixou de lado como se fosse ganga, tá? Para não atrapalhar o uso do idioma. Obrigada, professor, pelo branquia. Agora entendi. Eu que lhe agradeço. Um abraço. Bene venis por la legion.
é o título do capítulo, né? O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E estão aí figuras do evangelizador absoluto, né? Do recriador ou rememorador e do espírito que utilizou sua própria vida de muitos e muitos e muitos milhares de anos para nos trazer um recurso que nos servisse a todos, um recurso de comunicação que nos servisse a todos. Seria mesmo preciso, como aconteceu com Valdomiro Lorenz, Francisco Valdomiro Lorenz, que ele tivesse uma experiência multimilenar com línguas para fazer esse trabalho. E continua fazendo, e continua no esforço de aperfeiçoamento. O Esperanto já cobre muitas de nossas necessidades, mas não todas, porque nós não podemos fazer nada de absoluta perfeição. Conidio de la scienzo con la religio. La scienzo kaj la religio, diz nun, ne povis intercomprenidi, ĉar ĉiu el ili rigardis la aferojn el sia ekskluziva vidpunkto kaj reciproke sin forpuŝis. Até agora, a ciência e a religião não se conseguiram compreender, porque cada uma olhou as coisas do seu ponto de vista exclusivo e rejeitou a outra. Manquis io por occupi la malplenan spacon quiu apartigis ilin. Manquis cuniga strequeto por ilin cunigi. Faltava algo para ocupar o espaço vazio que as separava. Faltava um traço de união para ligá-las. Tiu strequeto estas la conado de la legioj, kiuj kontrolas la spiritan mondon, kaj ties rilatojn kun la korpa mondo. Legioj tiel neŝanĝeblaj kiel la leĝoj, kiuj kontrolas la movadon de lastroj kaj la ekziston de lestuloj. O traço de união é o conhecimento das leis que controlam o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis quanto as leis que controlam o movimento das estrelas e a existência dos seres. Kiam tiuj rilatoj estos confirmitaj per la sperto, nova lumo fariĝos, la credo turnos sin al la racio. La racio nenion mallogikan trovos en la credo. La materialismo estos venkita. Quando essas relações forem confirmadas pela experiência, uma nova luz será lançada. A fé se voltará para a razão. A razão não encontrará nada de ilógico na fé. O materialismo será superado. Aqui, vamos mostrar como curiosidade essa expressão aqui, ó, la credo turnos sin. Ainda há pouco, nós estudávamos exatamente isso. Então, o credo voltará a si mesmo para a razão. O credo virar-se-á para a razão. Então, o que é que nós temos aí? O pronome si, ele tem a indicação de ser objeto. O credo, ele exercerá, la credo turnos, ele exercerá a ação, porém a ação será exercida sobre si mesmo. Então, nós temos um caso de uma terceira pessoa agindo ou relacionando-se com si mesma. Aliás, é uma maneira de nós vermos um pouquinho a questão dos pronomes, né? Se trata de alguém que age sobre si mesmo ou se refere a si próprio, perdoem essa construção estranha, então o pronome naturalmente será si.
em acusativo, conforme a situação, né? E não esquecer, assim como do pronome li, eu vou parar em lia. Quando eu digo li, o que eu estou dizendo, hein? Eu estou dizendo o seguinte: é alguma coisa que tem a qualidade de pertencer a ele. Ora, se tem a qualidade, é um adjetivo. Por isso, a letra escolhida para esse fim foi exatamente a terminação dos adjetivos. Lia, que tem a qualidade de ser dele. E lia, que tem a qualidade de ser deles. Dia, que tem a qualidade de ser dele. Dele, algo ou algum animal. O Esperanto realmente exprime tesouro. É um tesouro expressional. Os recursos dele permitem que se façam coisas incríveis, coisas maravilhosas. E um campo onde isso se manifesta de maneira extremamente expressiva é exatamente a poesia. Nós recebemos, ao longo da vida, pensávamos que não havia tantas, mas há bem umas 20. Recebemos, ao longo da vida, algumas poesias em Esperanto. Numa oportunidade, porque o espírito em tela é esperantista, né? Chamado pelo Líbio Magalhães de latinista erudito. Líbio Magalhães diz que o senhor Candeia é um latinista erudito. Mas ele é esperantista também. E encontramos em poesias, inclusive algumas recebidas recentemente, construções que falam do poder do Esperanto até para a poesia. Certa vez, eu disse a um professor de espanhol, todas as palavras esperantas são paroxítonas. A sílaba estressada é a última. Aí ele disse assim, isso deve ser horrível, uma coisa assim, quebrada. Aí eu disse para ele, um dos meus carros-chefe, eu sempre repito essa frase, predio que el setio dependo se é Dio, se é laboro, que el setio dependo se é vimem. Falei para ele, isso te pareceu feio? Ele, não. Pois é, todas essas palavras que eu te disse são paroxítonas. Ou seja, nesse aspecto técnico também, Zamenhof não errou. Se imaginem que coragem uma pessoa precisa ter, um cientista da língua precisa ter, da fala, né, para aplicar a uma língua uma tal regra. Todas as palavras serão paroxítonas. Isso causaria de pronto, sem dúvida nenhuma, algum temor a um falante de língua portuguesa. Porque nós precisamos, em nossa língua, nós precisamos indicar a sílaba estressada. Esse é o ponto. São 2h30 em ponto, terminamos o nosso brevíssimo estudo do Evangelho. Vamos orar brevemente. Cristo Gesù, te ama, amigo. Dankon pro la nova oportunidade, kai ricevante nian peton e protecto kai orientado. Gis tiam. Juste kiel vi promesis al nia patro. Dio lesto. Dio lesto. Ne dankas vin. Ok.